Aleluia, boa noite a todos os irmãos. Quero dizer que eu estou muito feliz por esta oportunidade e por falar da enfermagem, né? Eu trabalho na área da enfermagem há praticamente 25 anos. Já fui auxiliar de enfermagem, já fui técnica de enfermagem e hoje eu sou enfermeira. Então, eu já passei por todos os processos, né? Por todas as graduações aí de enfermagem. Eu estou muito feliz por estar aqui e parabenizar, né? E representar essa classe, né? A escolha da minha profissão foi algo muito importante na minha vida. E quando a gente escolhe ser enfermeiro, a gente escolhe cuidar do próximo, a gente escolhe amar ao próximo como a nós mesmos. A enfermagem ela é uma profissão que requer muito sacrifício, né? Que requer muita dedicação e amor, e voltada ao perdão também. A enfermagem, os enfermeiros, os técnicos auxiliares de enfermagem, eles estão em cuidado direto com o paciente e requer muito amor, né? E muito perdão. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos profissionais nunca querem, não esperam nada em troca. E também não tem preço esse trabalho. Esse trabalho não tem preço. E se falando em palavras de Deus, aí em João 3,16, um dos maiores sacrifícios que Deus fez por nós foi enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, porque Deus amou, né, João 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna. Então, quando se trata em amar ao próximo, quando se trata em dedicar ao próximo, se trata em sacrifício. E seguindo os exemplos de Deus, que é o que os profissionais da enfermagem fazem, assim fez Deus por nós, enviou o seu Filho para morrer por nós. Também, baseado na palavra de Deus, eu peguei um outro versículo que seria Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Mateus 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o Senhor deixou este mandamento para que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E o profissional da enfermagem, ele ama o próximo como a ti mesmo. Ele reivindica a sua vida para servir ao próximo. Ele é um soldado de escolha própria, de escolha voluntária, né? Ele não é obrigado a ser, ele decide ser. Eu tenho muito orgulho dos profissionais de enfermagem, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. Eu quero parabenizar os profissionais de enfermagem nesse dia, nesse momento em que nós estamos vivendo, esses profissionais que estão aí à frente do trabalho, né? Muitos morrendo como heróis, porque são heróis e são heróis mesmos que voltam vivos para casa. E nesse dia em especial, né, eu quero deixar os agradecimentos e dizer que aquele que é profissional de enfermagem, aquele que é profissional da saúde, ele está fazendo a vontade de Deus, né, de uma maneira direta ou indireta, tá? Aos seus olhos, porque tem que ver os seus pensamentos. Mas o primeiro mandamento de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu não posso deixar de também deixar uma palavra de conforto e a esses familiares que ficaram e aos profissionais da enfermagem que partiram, né, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo.
Eu leio a palavra de Deus que está em 2 Timóteo 7:8. Combati um bom combate. 2 Timóteo 7, capítulo 7, versículo 8. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, e a todos também que morreram em um bom combate, morreram dando tudo de si ao próximo. Eu quero parabenizar todos da enfermagem, aos que partiram neste momento e a todos que ainda estão aí à frente. Essas são as palavras que eu deixo com muito carinho. Deus abençoe a todos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Pedido do Tenente Lucas pelos profissionais que estão trabalhando em casa. Pedido da Tenente Dani pelos profissionais da área da enfermagem. Pedido da Sara, por sua família, pela bisavó da Maria Eduarda, pela família do Diego e por sua saúde emocional. Pedido do Regis, pelos membros, por ele mesmo e por seus amigos. Pedido da Verônica, por seus familiares e pessoas do grupo de risco. Pedido da Sabrina, pelo Brasil, nas questões de saúde, educação e economia. Pedido da Maria da Graça, pela Lorena que quebrou a perna. Pedido da Jamile, pela sua mãe, Dona Lia, e por seu irmão Jamil. Pedido da Dora, pela Dona Sandra, que está internada, por seus pais, pelo Regi e pela Clarinha. Pedido da Maria do Socorro, por sua família, seus vizinhos, os irmãos da igreja, e agradece pelo cuidado de Deus. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei.
estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, meus irmãos, boa noite a todos. Gostaria de trazer hoje uma breve reflexão para nossa reunião de oração. Hoje eu me senti inclinado a trabalhar um pouco com o tema do trabalho. Nós estamos vivendo durante esse período uma forma diferente de trabalhar. Estamos tendo que reaprender a trabalhar, né? Inclusive Dani e eu, né?
ao invés de dirigir os cultos normalmente, como a gente faz com a congregação toda, enfim, a gente está tendo que aprender a pregar por vídeo, por áudio, virar editores de vídeo. E nós sabemos que muitos dos irmãos também estão tendo que reaprender suas profissões, porque estão tendo que trabalhar de casa, né? E o que acontece é que a Bíblia, ela fala sobre diversos assuntos, incluindo o trabalho, né? Eu sei que muitos provavelmente os jovens, né, vão até lembrar dessa citação, né, que trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar, né? Essa frase aparecia muito naquele desenho seriado do Chaves, né, que acho que até hoje deve passar na TV. Mas a Bíblia não coloca dessa forma. Muitas pessoas podem pensar que o trabalho, ele é um castigo de Deus. Quando Adão e a Eva foram expulsos lá do jardim do Éden, Deus castigou eles tendo que trabalhar. Não, isso não é verdade, meus irmãos. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, se fosse castigo, Deus teria castigado ele mesmo, né? Ele teria castigado ele mesmo, porque ele trabalhou na criação, né? E trabalha até hoje, né? Sustentando e governando a criação. Deus não teria punido a si mesmo. E a realidade é que o homem e a mulher, eles já trabalhavam no jardim. Eles cuidavam do jardim, né? Eles eram jardineiros, por assim dizer, ou agricultores. Se a gente pensar com a perspectiva de plantar, colher, manter a plantação, enfim, né? Então o ser humano já trabalhava, né? Trabalhar não é de forma nenhuma um castigo de Deus, muito pelo contrário, né? Deus trabalha, os anjos no céu trabalham, louvando o Senhor, servindo a Ele. O ser humano, desde a sua criação, também trabalha, né? Trabalho não é um castigo de Deus, muito pelo contrário. E alguns textos bíblicos interessantes que a gente pode pensar sobre a questão do trabalho, como por exemplo o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos do 10 até o 12. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12 diz que quando ainda estávamos com vocês, no caso o apóstolo Paulo falando, né? Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então é muito interessante aqui, o trabalho ele não é uma punição, muito pelo contrário, né? Ele é uma obrigação. Paulo coloca como assim, olha, vocês não devem andar ociosos, nem ficar por aí discutindo a vida alheia. Tem que trabalhar tranquilamente, fazer o que tem que fazer e viver sua vida, comer o seu pão, né? O princípio aí, meus irmãos, é que o trabalho ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso andar constante, né? E aí eu quero só fazer uma colocação, deixar muito claro, meus irmãos. O trabalho que é feito em casa é trabalho, tá? Porque eu não trabalho. Mas espera aí, você cuida da casa, você lava a louça, vai à casa, isso é trabalho também. Isso é trabalho também. E precisa ser reconhecido, tá? Merece ser reconhecido. Mas é que eu não estou me deslocando até o meu ambiente de trabalho para trabalhar, eu estou trabalhando de casa. Mas você está trabalhando, então esse trabalho feito de casa precisa ser reconhecido.
não é porque o trabalho é feito em casa que ele é menos trabalho. Entende, meus irmãos? Então, assim, a Bíblia, ela coloca o trabalho numa posição de constância para o ser humano, né? O ser humano deve trabalhar. E tem alguns outros textos que nos orientam um pouco sobre isso também, como, por exemplo, Provérbios 16:3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, por exemplo, esse texto nos ensina: se eu vou lavar roupa, vou lavar roupa de uma forma em adoração a Deus, porque isso é meu trabalho. Se eu vou lavar louça, eu vou lavar louça porque é meu trabalho. Se eu vou fazer serviço de escritório da minha casa, porque não estou indo até o meu ambiente de trabalho, eu vou fazer o melhor possível na minha casa. Se eu vou dar uma aula online para os meus alunos, e aí fazendo uma referência, claro, né, às nossas irmãs que são professoras, né? Se eu vou dar uma aula online para os meus alunos, então eu vou dar a melhor aula possível. Enfim, né, fazer consagrando o serviço ao Senhor, entregando como adoração a Deus. Eu já cheguei a falar de púlpito algumas vezes, antes dessa pandemia, claro, né? Que mesmo as pequenas coisas elas devem ser feitas como adoração a Deus. O nosso respirar deve ser uma adoração a Deus. O nosso caminhar deve ser uma adoração a Deus. O nosso estudar, o nosso pensar deve ser uma adoração a Deus. E as pequenas coisas do nosso trabalho devem ser em adoração ao Senhor também, né? Nós devemos agradar ao Senhor com o nosso trabalho. E isso acaba tendo um reflexo quando a gente pega o texto de Colossenses 3:23, que diz que tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aí a gente percebe esse princípio ainda mais implícito, né? Porque tudo o que nós vamos fazer, todo o nosso trabalhar é como para Deus. É como para Deus. Percebam, meus irmãos, que a Bíblia ela não faz distinção entre trabalho eclesiástico, religioso e trabalho cotidiano, mundano, profano. Ela não faz essa distinção entre sagrado e profano quando se trata do trabalho. Se eu vou lavar roupa, eu tenho que lavar roupa como para o Senhor. Se eu vou gravar o sermão, eu tenho que gravar o sermão para servir ao Senhor. Se eu vou preparar uma aula para dar para os meus alunos, eu tenho que dar a aula como para o Senhor. Se eu vou editar a reunião de oração, eu tenho que editar a reunião de oração como para o Senhor. Se eu vou dirigir ali o carro e fazer o Uber, eu tenho que fazer para o Senhor. Se eu vou gravar uma leitura de um texto bíblico, eu gravo para o Senhor. Se eu vou distribuir marmita, eu faço para o Senhor. Todo o nosso trabalhar deve ser feito para o Senhor e não como para homens. O objetivo último do nosso trabalho não é ganhar o salário no fim do mês, não é agradar o chefe, agradar o supervisor, enfim, não é também, mas em instância final, o nosso trabalhar deve ser uma adoração ao nosso Deus. Nós precisamos então nos policiar, aprender a desenvolver essa característica de trabalhar para o Senhor, trabalhar fazendo tudo o que formos fazer em adoração ao nosso Deus. E o último texto que eu gostaria de mencionar nessa reflexão de hoje é o texto de Filipenses 2, 14 e 15. Ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis,
no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, meus irmãos, aqui o princípio é trabalhar sem nos queixarmos, sem ficar arrumando confusões, sem brigar. O nosso ambiente de trabalho deve ser um ambiente de paz. Nós precisamos levar a paz de Deus. Se eu preciso trabalhar de casa, eu devo aprender a trabalhar de casa sem reclamar de ter que fazer isso, sem discutir, sem arrumar confusão, dar o nosso melhor. E a Bíblia indica que com isso nós vamos nos destacar no meio da nossa geração, nos tornar mais puros, nos tornar como estrelas brilhando no universo. E quando nós nos tornarmos como estrelas brilhando no universo, nós com certeza vamos refletir mais da luz de Deus, e as pessoas vão ser mais capazes de enxergar Deus em nós, no nosso trabalho, na nossa forma de servir. E então nós teremos mais oportunidades de levar a palavra de Deus e fazer estender o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, durante esse período que estamos vivendo, continue a trabalhar, faça o melhor que você puder, então não deixe de trabalhar, consagre ao Senhor o seu trabalho, faça de coração para o Senhor, trabalhe mesmo nas coisas pequenas, mesmo no cuidar da casa, no fazer um almoço, faça para o Senhor, entregue o seu trabalho para o Senhor e faça sem se queixar, sem discutir. Vamos desenvolver em nós um coração grato, um coração pacífico, que não briga, não discute, não arruma confusões, foge das confusões para assim brilhar a luz do Senhor. Que Deus dê graça a todos, abençoe a todos os nossos irmãos que continuam trabalhando, que já têm trabalhado e continuam trabalhando. Que Deus dê graça, paciência, fé, e que Deus cuide de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.